Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Clube de Regatas Flamengo, agora no Corinthians? Nas últimas horas, após uma live realizada na internet, o boato, a ideia de que Eduardo Bandeira de Melo estaria chegando como dirigente do Corinthians tomou conta dos torcedores alvinegros da internet. Mas será que foi realmente assim? Seguro que eu já vou falar mais sobre o assunto. Fala corintiano, meu nome é Gabriel e tô aqui para mais um vídeo da Falando de Corinthians. E antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe a mensagem da Falando de Corinthians para ajudar a divulgar esse canal de informação para você. Certo? Bom, ontem, na verdade, nesse ano 2020, terá, pelo menos estava marcada para ter, a gente não sabe com tantas mudanças do coronavírus o que vai se suceder do mundo inteiro, quem dirá do Corinthians, mas está planejado para esse ano uma eleição no Corinthians. E, sim, de acordo com o regulamento do clube, com o estatuto, o Andrés não pode se candidatar à reeleição agora. Logo, ele tem que passar o cargo, beleza? O Andrés faz parte de uma chapa que é chamada de Renovação e Transparência. Como essa chapa é eleita? Bom, basicamente, eu posso fazer um vídeo um dia detalhando um pouco mais o Estatuto do Corinthians, mas basicamente os conselheiros votam lá no Parque São Jorge e escolhem presidente, vice, se eu não me engano, mais alguns cargos. Eu acho que presidente e vice, e aí presidente e vice escolhem outros cargos. Enfim, vai rolar essa eleição, certo? E o Mário Gobi, que foi presidente do Corinthians entre 2012 e 2015, conquistando ali na presidência os principais títulos da história do Timão nos últimos anos, ou de todos os tempos mesmo, ele admitiu na live que pode se candidatar à eleição novamente esse ano. E, bom, nessa mesma live que repercutiu tanto, tava ele, o Felipe Isabella, também já membro do Conselho do Corinthians, conhecido de quem manja um pouquinho mais do Parque São Jorge ali. O Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, e o André Ranieri, ex-jornalista da Jovem Pan, que estava mediando o debate deles ali. Enfim, gostaria de dizer, eu acho isso de extrema importância, que o que eu vou falar aqui na live não é nenhuma opinião política, eu não tenho um candidato preferido, até precisaria estudar mais da política corintiana para entender melhor e emitir opiniões. O que eu quero dizer aqui foi exatamente o que eu enxerguei da live, certo? Bom, para mim ficou muito claro na live que não, o Bandeira de Melo, pelo menos a priori, pode ser que as coisas mudem, né? Mas o que eu entendi foi que o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, não estava ali como futuro candidato ou como um futuro executor de cargo no Corinthians. O Eduardo Bandeira de Melo estava ali para exemplificar as ideias parecidas com a dele que o Mário Gobi e o Isabella mostraram ter em sua gestão. O que eu quero dizer com isso? O grande problema levantada pela chapa, que eu consegui perceber, foi as dívidas e o problema financeiro que uma instituição do tamanho do Corinthians tem e como que isso é absurdo frente à grandiosidade e todo o potencial do time. E a gente pode verificar essa necessidade, essa situação, problema, e alguns áudios que eu retirei da entrevista, enfim, do debate, que eu vou colocar aqui. Acompanhem. Bom, os maiores desafios já era na eleição passada, era o desafio financeiro, né? De fazer com que o clube tivesse novas receitas, controlasse as despesas, isso sempre, né? Isso não tem empresa ou clube de futebol que tem que estar sempre controlando as despesas, mas a grande questão eram as receitas, né? Como manter o nível de receitas alto com novos patrocinadores, com novos parceiros, com novas fontes de investimento,
E isso a gente viu que nos últimos 2 anos acabou até sendo diminuída as fontes de receitas do clube. Então as despesas aumentaram e as receitas não aumentaram nem proporcionalmente. Então a gente vem de 2 déficits consecutivos, e esse último déficit agora que deve ser anunciado, era para ser anunciado agora em abril, estamos imaginando em algo, déficit contábil, algo em torno de 150 milhões de reais, ou seja, o clube vai passar por situações financeiras muito difíceis. Com a paralisação do futebol, a gente ainda não consegue saber exatamente qual o impacto que isso vai ter no dia a dia do clube, né? A gente não sabe se o futebol vai retornar em maio, em junho, em julho, como é que vão ficar os patrocinadores, se vai voltar com portões fechados, depois, aos poucos, vai sendo liberada a volta da torcida. Então a gente vê a gestão do clube muito engessada, sem a busca dessas novas receitas, e a gente corre o risco aí de uma dívida que deve fechar agora em 31 de dezembro de 2019, algo em torno de 650 milhões de reais, para uma receita entre 300 e 350. A gente corre o risco de fechar 2020 aí na casa de 900, quase 1 bilhão de reais de despesas, para não ter receitas equivalentes para suportar o dia a dia financeiro do clube, né? Do fluxo de caixa, pagamento de salários e tudo mais. Então, nisso a gente pode perceber que a principal situação, problema, né, levantada pela chapa é algo parecido que o Eduardo Bandeira de Mello levantou quando ascendeu à presidência do Flamengo, que era um clube tão grande, mas tão afundado em dívida. E aí o grito da necessidade de fazer um arroxo financeiro e aumentar o rendimento do clube. E aí é o principal ponto que os dois se aproximam. A proposta do Mário Gobi, como ele fala em momentos como esse. Veja, o Corinthians vive há muitos anos como vanguardeiro temporário do futebol. Não, isso não dá mais. Ele precisa ser vanguardeiro permanente do futebol, que é o que o Flamengo está trilhando. Algo que foi agravado pela questão do coronavírus, como ele e o Isabela também citam nos atos que eu vou colocar agora. Nós vamos ter que mudar de hábitos, nós vamos ter que cortar na própria carne, nós vamos ter que administrar o clube de outra forma. Não tem como. Nós vamos ter que ver o futebol, a gestão do clube de uma outra maneira. Ah, vai ser para sempre isso? Não, não vai ser. Mas tem que começar por um período até sanear as finanças do clube, uma contenção de despesa, uma reengenharia financeira. Logicamente que dentro de uma crise a gente tem enormes dificuldades, muita falta de dinheiro, problemas com o emprego, sim, mas também surgem oportunidades, né? Então, oportunidades de se fazer as mudanças que todo mundo fica com um pouco de receio de fazer, porque de certa forma o futebol vai funcionando, o calendário, a gente tira uma data aqui, outra data ali, o contrato dos jogadores, os altos salários, então também acaba sendo uma oportunidade, né, da pior maneira possível, mas acaba sendo uma oportunidade da gente revisar tudo isso, não só o calendário, como os salários dos jogadores, a forma de contratação dos jogadores. A gente vai ter grande impacto também nos direitos televisivos, né? Colocam a necessidade de rever as contas do Corinthians, aumentar o rendimento e equalizar o balanço. Foi dessa maneira que o Eduardo conduziu a sua gestão no Flamengo. Tanto que, pode reparar em programas esportivos, sempre que se coloca para falar desse sucesso financeiro que virou o Flamengo, fala do que o Eduardo fez de segurar os investimentos, pagar as contas, para só depois ter um investimento maior e conseguir sanar as dívidas do clube. Ele fala exatamente isso e durante muitos minutos da live ele conta como foi o transcorrer dessa gestão. E o Mário Gobi demonstra apoiar que esse tipo de coisa seja feito no Corinthians.
como ele fala em alguns momentos durante a live. Outro ponto é que eu vou usar bastante aspas aqui, é o Mário Gobi, que é importante pontuar que ele já foi da chapa Inovação e Transparência, inclusive como presidente. Hoje ele deixa bem claro em áudios como esse que não é mais. Existem várias formas de você se afastar politicamente de um grupo. Você tem que saber sair de um grupo que você fundou, criou. Não é ligar para o jornalista e dar uma matéria e sair com manchete. O Corinthians perde muito com isso. Eu esperei acabar a gestão e nunca mais participei de absolutamente nada. A crítica da politicagem da maneira de fazer as coisas. Segundo ele, uma matéria que saiu até no Globo Esporte, o Corinthians não precisa mais de política. Levantar a bandeira de que o Corinthians precisa de gestão profissional. Não é para ter aquele diretor financeiro porque ele tem interesses políticos, mas sim porque é um grande profissional, um especialista, um técnico especialista, como o próprio Mário Gobi diz. Então, isso se aproxima muito do que o Bandeira de Melo fez, porque o Flamengo e o Corinthians se aproximam bastante, porque ambos são clubes de massa, clubes que da torcida muito grande, rendimentos muito grandes, muita venda de camisa, times que são referências principalmente para classes mais baixas da sociedade. Então, ao meu ver, a colocação aí do Bandeira de Melo foi literalmente quase para levantar uma bandeira de mostrar o que o Mário Gobi e o Isabella gostariam de fazer na gestão deles. A presença ali do Bandeira não é, para mim, na minha visão, não foi para mostrar que ele vai ter um cargo no Corinthians ou que ele vai ser o futuro presidente, nada disso. Mas foi para elucidar que trabalho é esse que a chapa que participou da live pretende fazer no Corinthians. Lisonjeado aí com essa lembrança, né? Acho que o presidente Mário Gobi é muito gentil, e isso daí é claro que é um reconhecimento assim, né, de torcedores, dirigentes de outro clube, né, um clube da dimensão do Corinthians, do trabalho que a gente fez no Flamengo. Mas eu acho que os corintianos têm amplas possibilidades de tocar aí o Corinthians, né? Eu vou estar sempre à disposição para conversar. Eu acho que o meu nome é muito ligado ao Flamengo, né? Talvez essa fosse uma solução que não fosse boa, né? Nem para o Corinthians, nem mesmo para mim, mas de qualquer maneira, né, eu fico extremamente feliz só de estar sendo lembrado. Tenho grandes, incontáveis amigos corintianos, e fico muito feliz com isso tudo, mas tenho certeza que o presidente Mário vai encontrar aí já louvo muito a disposição dele, que ele estava falando antes de travar aí, de implantar o profissionalismo no clube. Isso foi fundamental no Flamengo. O Flamengo tinha uma gestão totalmente profissional, quer dizer, tinha os vice-presidentes que eram amadores, mas os vice-presidentes do Flamengo compunham uma espécie de conselho de administração que trabalhava no plano estratégico, tinha uma reunião por semana, mas quem tocava o Flamengo no dia a dia mesmo eram profissionais recrutados no mercado, bem pagos, com remuneração variável de acordo com cláusulas de desempenho, e eu tenho certeza que foi isso que contribuiu em grande parte aí para essa virada do Flamengo. E o presidente Mário Gobi estava preconizando fazer exatamente a mesma coisa aí no seu futuro mandato no Corinthians. Aí, se ele acontecer, eu acho que ele faz muito bem. Enfim, novamente, sem nenhum julgamento de valor, a gente pode fazer vídeos assim depois. Essa foi apenas uma colocação do que eu achei da live para ajudar aí quem ficou com alguma dúvida. Gostou? Não gostou? Comenta aqui embaixo, fala o que você acha. Lembrando novamente, para se você viu até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e continue acompanhando a página, beleza? Até a próxima, tem muito conteúdo vindo por aí. Vai, Corinthians!